Donald Trump humilha presidentes africanos. Se você não sabe o que está acontecendo, ontem, dia 9 de julho, aconteceu uma reunião entre Donald Trump e 5 presidentes africanos. E nessa reunião teve vários momentos de constrangimento. Esses presidentes africanos foram pedir ajuda a Donald Trump. E vou contar para vocês detalhes desta reunião que aconteceu e também os momentos de constrangimento entre os presidentes africanos e o presidente americano. Antes de mais nada, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu. Esse é o canal Mais Africano e aqui a gente traz notícias atualizadas sobre o continente africano. Então, já se inscreve no canal, nesse botão vermelho aqui embaixo, que não custa nada, é totalmente grátis e você vai me ajudar muito. Você vai dizer, mas Ismael, todos os dias você pede para se inscrever? Sim. Muita gente ainda não se inscreveu. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, não custa nada, é totalmente grátis. E você tem notícias atualizadas sobre o continente mãe. Então, sem mais delongas, pessoal, curte esse vídeo, comenta e também compartilha com teus amigos lá naquele grupo do WhatsApp que gostam sobre o continente africano e também querem estar sempre atualizados. E também, se você quiser ajudar financeiramente o canal, tem o nosso Pix aqui, nosso PayPal, qualquer valor é muito importante para nós. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá. Pessoal, nesse dia 9 de julho, aconteceu a reunião entre os presidentes africanos e o presidente americano Donald Trump. E nessa reunião, quem estava presente? Quais presidentes que estavam presentes nesta reunião? Estamos aí ver o presidente do Senegal, vou começar da esquerda até o final, né? Temos presidente do Senegal, temos presidente da Mauritânia, temos o presidente americano, depois temos o presidente do Gabão, temos o presidente da Libéria e, por fim, temos o presidente da Guiné-Bissau. Então, temos aí a reunião que aconteceu nesta quarta-feira na Casa Branca, aí lá no Salão Oval. Qual era o objetivo dessa reunião, pessoal? O objetivo dessa reunião era combater, né, era o combate da crescente influência da China dentro do continente africano. Nós sabemos que hoje em dia a China já passou os Estados Unidos e é o atual maior parceiro econômico do continente africano. Então, os presidentes africanos foram lá para falar com Donald Trump com relação a isso, para acabar com esse apoio da China com relação aos países africanos. Então, eles tiveram esse objetivo de estar lá para se reunir com relação a isso. E durante essa conversa, cada presidente tinha o seu momento de discurso. E começou com o presidente da Mauritânia, o Mohamed Ghazouani. Então, o presidente Ghazouani, ele começou o seu discurso. E no seu discurso, Donald Trump já o interrompeu de primeira assim. Falou, olha só, sem delongas, sem muita enrolação, sem um discurso muito alongado. Isso mostra que Donald Trump não estava ali de prontidão, não queria nem saber. Então, não quero perder tempo, sem perda de tempo, e vamos logo à questão final. O que é que vocês pretendem, né? E chegou-se a um momento, inclusive, do presidente da Libéria falar. O presidente da Libéria, o Joseph Boakai, né? Esse senhor baixinho que vocês veem aí, o mais baixinho aí. E o senhor Joseph Boakai falou, deu o seu discurso, falou aí muito bem. E o Donald Trump mostrou-se surpreso, né? Mostrou-se surpreso que o presidente Joseph Boakai falava tão bem o inglês, né? Falava tão bem o inglês. Ele ficou tão surpreso que perguntou ao presidente, onde é que o senhor aprendeu a falar tão bem assim o inglês?
Né? Isso mostra o quê? Isso realmente mostra o quê? Que Donald Trump não conhece a história do seu país, muito menos a história da Libéria. Tá, pessoal? Muito menos a história da Libéria. Ah, Ismael, mas por que você está falando isso, que o Donald Trump não conhece a história do seu país? Então, pessoal, para quem não sabe, a Libéria é um país que foi fundado, é o único país africano que foi fundado por ex-escravos que vieram dos Estados Unidos. Tá? A Libéria é o único país africano que foi fundado por ex-escravos dos Estados Unidos. Falando aqui rapidinho, a Libéria é um país que teve, os Estados Unidos, melhor, teve eugenia. O que é eugenia? O embranquecimento da população. Então, com o embranquecimento da população, os Estados Unidos aprovou uma lei de retorno dos negros livres. Então, vários negros livres voltaram para o continente africano, num território que os Estados Unidos comprou e colocou esses negros. E esses negros deram o nome do país como Libéria, como a terra da liberdade. Então, Libéria é um país que foi fundado por ex-escravizados norte-americanos, ou seja, foi fundado por ex-norte-americanos que foram mandados para os Estados Unidos, para o continente africano, melhor dizendo. E a Libéria é um país que fala literalmente o inglês. Como assim está perguntando para um presidente de um país que fala inglês, onde que aprendeu a falar inglês tão bem? Como é que é possível? Como é que é possível? Imagina um presidente de Portugal perguntar para o presidente de Angola: onde é que você aprendeu a falar tão bem o teu português? Não, mas eu nasci falando português, eu estudei nas escolas falando português. Então, é uma situação muito terrível. Isso mostra que Donald Trump literalmente não conhece a história do seu país, que inclusive a capital da Libéria chama-se Monrovia, que é uma homenagem a um presidente americano chamado James Monroe. Então, ou seja, a Libéria e os Estados Unidos têm uma história de conexão muito grande. Tá? Então, essa aqui já foi uma outra questão. Né? Então, isso mostra o quê? Isso mostra também que Donald Trump nunca, mas nunca foi de acordo com os países africanos. Nunca foi de acordo com os países africanos. Inclusive, tem uma matéria aqui de 2018 que, deixa eu colocar aqui para vocês, que o Donald Trump se referiu a países africanos e também ao Haiti como países de merda, né? De merda, como países de merda, lá em 2018. Espera aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa aqui colocar para vocês. Foi. Né? Então, Donald Trump chamou os países africanos e o Haiti e El Salvador como países de merda, né? Então, lá em 2018, olha só, fui pegar lá a matéria de 2018. Então, isso prova que Donald Trump nunca se interessou com os países africanos. Outra coisa, pessoal, outra coisa que aconteceu nesta reunião. Os presidentes africanos, eles ofereceram os seus minerais em troca de ajuda de Donald Trump. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. É aqui. Então, olha só. Eles falaram assim, olha só, presidentes africanos falaram assim: temos minerais, terras raras, minerais raros, temos manganês, temos urânio, temos boas razões para acreditar que temos lítio e outros minerais, declarou o presidente da Mauritânia. Né? Então, isso mostra que os presidentes africanos foram lá simplesmente para vender os seus países. Assim que aconteceu, por exemplo, com a Ruanda e a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo literalmente vendeu os seus minerais ao Donald Trump. Né? E ainda tivemos momentos de elogios. Né? Durante uma mesa redonda preliminar, muitos líderes elogiaram seus respectivos países e o próprio Donald Trump, né? Que inclusive o presidente da Mauritânia
falou que o Donald Trump, acima de tudo, é um pacifista que luta pela paz, e em especial no Médio Oriente. Depois reiterou que seu país tem muitas oportunidades a oferecer. Então, o presidente do Senegal também elogiou Donald Trump, também, né? Quis tranquilizar que todos os investidores americanos sobre a estabilidade política de seu país e de seu ambiente regulatório favorável, antes de destacar seus ricos recursos de petróleo e gás natural, elogiando as habilidades de golfe do presidente. Olha só, elogiando a habilidade do golfe do presidente, ele também sugeriu que ele investisse na criação de um clube no Senegal. Ou seja, uma criação de clube de quê? Clube de golfe do presidente. Né? Então, ou seja, presidentes africanos foram simplesmente vender. Olha só, o presidente Oligui Nguema, lá do Gabão, disse que o seu país tem uma grande diversidade de matérias-primas, reservas de petróleo e gás. Gostaríamos de ver muitos de seus recursos explorados. Então, esses países africanos literalmente foram vender os seus países. Esses presidentes africanos foram literalmente vender os seus países. Né? E essa humilhação deixou claro que o Donald Trump simplesmente ele só quer... Ele pensa primeiro no seu país. Donald Trump pensa primeiro nos Estados Unidos e depois pensa com relação aos demais países. Isso já acontece desde muito tempo. Então, isso mostra a humilhação que esses presidentes passaram, né? Apressando a reunião. Donald Trump estava lá apressando a reunião, diminuindo fatos históricos dos países, cortando fala dos presidentes. Então, Donald Trump foi lá, estava na reunião somente de corpo, de mente e alma, estava fora dali porque ele queria terminar a reunião o mais rápido possível. E outra coisa, teve uma jornalista de Angola, inclusive, que estava lá, que ela é enviada especial da TPA, Televisão Pública de Angola, aos Estados Unidos, que elogiou Donald Trump, dizendo que Donald Trump tem que ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Pelo quê? Né? Eu admiro a tamanha lambição de botas, né? Então, que os presidentes africanos e a própria mídia africana têm com relação aos Estados Unidos e a Donald Trump em particular. Né? A gente não vai ver o mesmo, por exemplo, que presidentes como Ibrahim Traoré, como Assimi Goïta, como General Tiani, eles não têm essa lambição de bota toda. Por isso que Donald Trump odeia esses países que estão em transição. Né? Então, é incrível como o africano gosta de lamber botas. Né? Nós somos países soberanos. Se eles quiserem explorar os nossos recursos, nós devemos ditar as nossas ordens. O que é que gostaríamos que eles pudessem encontrar lá e fazer, como o Níger fez, como o Burkina Faso fez, como o Mali fez, né? E como outros países africanos também, em particular, fazem. Então, por que essa toda a lambição de bota com relação aos Estados Unidos? Fica aí a grande questão. Deixa essa questão com você. Deixa aqui nos comentários, pois o teu comentário é muito importante para a gente continuar trazendo sempre vídeos de despertar das mentes. Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de você compartilhar esse vídeo. É muito importante para que chegue a mais pessoas e essas pessoas continuem a apreciar o conteúdo africano. Deixa aqui, que aqui nós temos pensamento de um africano para africanos e para quem ama o continente africano. Então, pessoal, meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até mais. Fui!